Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Olato e hoje eu vou falar sobre dois assuntos que estão intimamente interligados. Um é o crescimento do PIB brasileiro e o outro é o pacote de redução de gastos que foi anunciado com pompa e circunstância na semana passada pelo então ministro da Fazenda, o Haddad, Fernando Haddad. Então, primeiro falando do pacote de redução de gastos. Ele não agradou, tanto é que exatamente por isso as bolsas caíram e o dólar subiu e continua subindo. O dólar já extrapolou o teto de R$ 6. Hoje fechou um pouco mais de R$ 6, alguns centavos a mais, e ontem também. Ontem fechou em R$ 6,06. Então, exatamente, é uma reação do mercado a pacotes pífios que não correspondem à expectativa e muito menos ao que foi anunciado pelo próprio governo. Além do que, esse pacote foi anunciado tardiamente e ele, apesar de trazer, entre aspas, algumas novidades, que é a redução de gastos, que dificilmente o governo fala nisso, ele contemplou, entre aspas, também mais do mesmo. Ou seja, ao invés de atacar aquelas torneiras gigantescas de desperdício de dinheiro público, leia-se aí fraudes e corrupção e outras cositas mais do mesmo gênero ou pior, ainda atacou de novo, vejam bem, a inconsistência, a incoerência da coisa, a verdadeira contradição da coisa. Um governo petista que se diz protetor dos pobres, dos fracos e oprimidos, sempre que vai tomar uma medida, ao invés de cortar os gastos públicos, que, principalmente do desperdício do dinheiro público, ele corta benefícios sociais. Então, desta vez, eles anunciaram, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, anunciou que faz parte do pacote desvincular do aumento do salário mínimo vários benefícios que são dirigidos a pessoas de baixa renda, principalmente o benefício de prestação continuada, o BPC, entre outros, né, inclusive bonificações. E também veio com uma falácia, a mesma que o Collor usou lá para se eleger em 1990, 89 e 90, do combate aos marajás, só que o PT não usou esse termo, mas disse que vai atacar os super salários. Também é falácia, todos nós sabemos disso. Dificilmente eles conseguirão colocar no teto do limite do salário dos ministros do STF, como está na própria Constituição, os salários poupudos aí de 200, 300 mil, por exemplo, que tem aqui que servidores do judiciário de vários estados, inclusive aqui do Paraná, recebem. Obviamente não a título de salário, mas a título de bolsa divindade, bolsa sou melhor que os outros, bolsa estou acima da lei, bolsa ninguém é melhor do que eu, bolsa carrega o rei na barriga, bolsa eu mando e os outros obedecem, bolsa eu faço o que eu quero. São essas bolsas que justificam, entre aspas, de forma ilegal e imoral, os salários aí de 100, 200, 300 mil de certos indivíduos do Poder Judiciário e muito provavelmente do Legislativo e do Executivo, a conferir. Então, como eu disse antes, dificilmente esses super salários, que são realmente super salários vultuosos e vergonhosos, serão atingidos pelo pacote de redução de gastos do governo federal, que também tem números, ainda que bilionários, números
pífios, números insignificantes em relação ou em proporção ao tamanho gigantesco dos gastos públicos, que é de trilhões e trilhões de reais. Esse pacote do governo ele tem a proposta de reduzir os gastos em 327 milhões em 5 anos, a partir de 2025, e 70 no biênio, 70 bilhões de reais no biênio 25-26. É muito pouco e é justamente por isso também que os mercados reagiram e continuam reagindo negativamente. O dólar continua subindo e a cotação das bolsas, da Bolsa Brasileira especificamente, só caindo. Isso é muito triste. E para não deixar de constatar, digamos assim, como já anunciei aqui em dezenas, talvez centenas de vídeos no meu canal, que já tem quase 1.500 vídeos, é típico de governo incompetente, despreparado. Na grande maioria dos seus atores, incluindo o presidente e os 39 ministros. É um governo populista, é um governo... Aliás, falando em populismo, nesse pacote eles ainda tiveram a pachorra, por exigência do cidadão Mor lá, de como se diria, cumprir, entre aspas, uma promessa de campanha de estabelecer que a partir de 2026 ou do 25 talvez, quem ganha até 5 mil reais por mês não teria desconto de imposto de renda, não pagaria imposto de renda. Isso é incompatível. Os próprios economistas e observadores especializados no assunto também acham isso incompatível. Tá certo que é extremamente justo. Aliás, na época do Fernando Henrique, se nós atualizarmos o limite de isenção do que era o salário isento de imposto de renda lá na época do governo Fernando Henrique, o último governo sério e competente que esse país já teve, se atualizássemos só pela inflação ou pela taxa Selic, o salário isento naquela época hoje seria de mais de 10 mil reais. Aí o próprio PT, que é o Partido dos Trabalhadores, que defende os pobres e os oprimidos, deixou de atualizar, nem sequer pela inflação, não atualizou durante quase 20 anos de poder, deixou de atualizar a tabela do imposto de renda, transferindo renda dos assalariados e da classe média para o governo. E nós sabemos muito bem o destino que bilhões e bilhões de reais tiveram aí ao longo desse governinho populista. A Lava Jato e outras operações que o digam, quer dizer, que provaram, mas que tiveram as provas anuladas por um apadrinhamento, um compadrio aí inexplicável também. Enfim. É isso. Depois no próximo vídeo eu vou falar sobre o vídeo porque a coisa está interligada, sobre o PIB, o que é o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens, dos valores dos bens e serviços produzidos pelo país ao longo de um determinado período, pode ser um mês, um trimestre, um ano. No caso, o PIB brasileiro, até o atual presidente, como eu disse antes, estava comemorando um crescimento pífio de 0,9% no último trimestre, aí, leia-se aí, julho, agosto, setembro. Vamos ver o que vem pela frente. Não dá para esperar grande coisa, né? Só coisas medianas e abaixo, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, saúde, um abraço, tchau. E Deus nos livre de próximos governos populistas. Eu já estou pelas tampas com esse negócio aí, tá bom? Um abraço, tchau.